Erotismo e sexualidade. Tema super tabu e super mobilizante. Diz o Freud, criador da psicanálise, que toda energia psíquica é libido, ou seja, energia sexual. E tudo que o homem constrói, como cultura, por exemplo, artes, ciência, tudo é é sublimação da energia sexual. É o ser humano, através da cultura, do não pode, da contenção e organização da sexualidade, da energia contida, você pega aquela energia e sublima em produção cultural, em produção científica, em produção de humanidade. Não é isso? Então, é inevitável dizer que o ser humano tem muito desejo, tem muito tesão. E o desejo, Freud também fala, é fundado na falta. Então, aquilo que me falta, eu elaboro como desejo. Só que quando eu falo de erotismo, eu estou falando não só de desejo psíquico, eu estou falando também de desejo orgânico. Eu estou falando de pele, eu estou falando de cheiro, eu estou falando de gosto. Mas tudo isso, todo esse desejo, todo esse instinto, ele é organizado, ele é burilado, ele é contido pela cultura. Então, quem são os propagadores primários da cultura? Os pais, a família, que vai estar, cada um no seu jeito, mostrando um caminho em relação à sexualidade. Existem pessoas assexuadas? Existem. Pessoas com baixíssima ou quase zero libido. Existe sim. Pessoas que não têm esse desejo. São poucas, mas existem e têm que ser respeitadas. Ok? Então, essas pessoas que estão ali criando as crianças, elas vão dar os primeiros indicativos de como lidar com sua sexualidade. Como o Freud falava, o desejo ele vem desde muito cedo. Né? Ele foi muito criticado, apanhou muito na psicanálise, principalmente no início, quando fala que meninos e meninas têm desejos eróticos. E o primeiro elemento de prazer erótico de uma criança é o momento da amamentação com sua mãe, onde ela não só se alimenta, mas ela nutre-se em relação ao seu erotismo. E vocês imaginam, né? Início do século XX, era vitoriana, em Viena, na Áustria, falar sobre bebê tendo prazer erótico ao ser amamentado. Isso era um tabu muito grande. E aí, falar também, inclusive falar que a mãe tem prazer erótico nesse ato, é uma coisa assustadora, mas é verdade, ela pode ter prazer erótico. E existem inclusive relatos de mães que chegam ao orgasmo através da amamentação. Tudo isso é muito delicado de ser falado, porque nossa cultura é judaico-cristã. Essa crença judaico-cristã ela foi espalhada em todo o nosso país, né, falando de Brasil. E falar de sexualidade bate sempre no tabu ligado a isso é pecado, isso não pode, isso é feio. Muitos pais, quando veem os filhos espontaneamente tocando nas suas genitálias, explorando a genitália e o prazer, porque dá prazer, é gostoso, né? Repreendem. Tira a mão daí, menino, tira a mão daí, isso é feio, é sujo, não pode. Misericórdia? Então se prepara, aperta os cintos e vamos lá, viu, gente? E todas essas questões de tira a mão daí, não pode, ou é feio, ou é sujo, isso vai sendo fixado e elaborado pela criança. Então, ou a criança vai receber mais permissão para esse erotismo com prazer, com naturalidade, e vai dar mensagens de crenças positivas e permissoras, ao mesmo tempo em que ela vai explorar, vai sentir e vai exercitar no seu corpo no prazer, por um lado, ou ela vai ser contida, inibida, repreendida por outro lado. E aí, gente, muitas pessoas me acenando, eu tenho que parar para acenar também. Ou vai ser contida, inibida, repreendida por outro lado, e aí isso tudo vai ser assimilado em crenças negativas ou limitantes, e o seu corpo vai deixar de ser exercitado no ato do prazer, porque o corpo ele precisa de exercício para ter prazer. Nós temos neuroreceptores em todo o nosso corpo, são neurônios de recepção de estímulo que vão ser treinados a receber
mais prazer e a buscar mais prazer, a emitir mensagens mentais por mais prazer, porque está sentindo aquele alimento, aquela nutrição física / psíquica, e a mente vai se adaptar a isso como qualquer hábito físico. Quando eu como uma coisa muitas e muitas vezes e gosto daquela coisa, se eu ficar um tempo sem comer, o meu corpo vai pedir por aquilo, porque ele já está acostumado àquilo, ele entende que é normal, que é habitual, que é bom para ele receber aquilo. A mesma coisa é a nutrição do prazer. E prazer, quando eu falo em erotismo, eu vou pegar várias definições de linhas diferentes. O prazer, ele está para muito além do ato de sexualidade em si, ou do ato consigo mesmo, masturbatório, ou do ato com o outro, do beijo, do toque, do pegado, agarrado, transar. E eu fico muito excitado com isso. Excitado assim, né, gente? Fico animado com tudo isso. Isso é muito bom. Mas está para muito além disso. Por exemplo, Rolando Toro, da biodança, o criador da biodança, que é um método que eu já falei aqui para vocês, que eu sou formado, ele diz que erotismo e sexualidade é tudo aquilo que causa prazer ao ser. E ele vai para muito mais além do ato do encontro com o outro de masturbação. Ele diz tomar um banho quente, com um sabonete cheiroso, comer uma comida gostosa, caminhar com o pé descalço numa grama com orvalho, sentir um cheiro de uma flor gostosa, sentir o sol. Tudo isso é prazeroso e, portanto, ele coloca no campo do erótico. Percebe, gente, a diferença disso em relação ao que culturalmente é propagado? Quando a gente fala em sexualidade e erotismo, pensa logo em beijo, em transe, em agarrar. Não, tudo isso é prazeroso. E a gente precisa aprender a trazer esse erotismo de forma mais ampla para a nossa vida, porque isso vai trazer saúde mental, saúde psíquica. Os ansiosos vão ficar menos ansiosos, os depressivos vão deixar para trás a depressão, as pessoas com a mente agitada, acelerada, angustiada. A gente vai entrar em contato com uma nutrição e um bem-estar muito basal no organismo, porque o nosso corpo ele é todo preparado para o prazer. A nossa espécie evoluiu através de milhares e milhares de anos sendo preparadas para o prazer. Não é isso? Quando eu como, eu não sinto prazer. Quando eu toco, eu sou tocado, eu não sinto prazer. Quando eu sinto um sol gostoso, o sol aqui do Rio de Janeiro hoje está aparecendo sol de outono, embora seja inverno, muito prazeroso. Quando eu tomo um banho gostoso, quando eu sinto um cheiro prazeroso. Então a gente tem que explorar o erotismo dentro dessa vertente, ao meu ver. As elaborações de sexualidade, elas são consequência disso. Por quê? Dentro da nossa cultura, por conta dessa genitalização do erotismo e da sexualidade, esse conceito fica muito limitado, portanto o corpo fica muito empobrecido e mobiliza muito pouco a energia erótica, que pode acarretar sim na excitação das genitais. O William Reich, que é o criador das terapias corporais, o pai das terapias corporais. Ele cria a primeira grande terapia corporal, a vegetoterapia, e daí vem uma série de outras linhas corporais ao longo das próximas décadas. O Reich fala da importância da mobilização da energia da libido do corpo, que ela flua livremente, e isso propicia o ser humano uma outra condição de ser e de viver, através dos seus órgãos dos sentidos e das suas elaborações mentais. Ele diz que o ser humano ele volta a ser criança e retoma um olhar todo e diferenciado da vida, muito distante desse olhar cultural de tanto tolimento, de tanta frustração, de tanta limitação. Percebem, gente, a beleza disso que eu estou falando para vocês? Propaguem essa live, porque eu acho que essa live tem que ser vista por muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, porque as pessoas estão sofrendo muito por conta de conceitos distorcidos de sexualidade. Hoje o que a gente vive é uma situação histérica de pessoas diversas se pegando superficialmente, beija aqui, beija ali, pega ali, come aqui, numa diversidade histérica e estressante,
onde o corpo ele não usufrui com prazer e com profundidade desses encontros, e gera também muito estresse psíquico, que são sempre pessoas estranhas, novas, entrando em encontro com a nossa intimidade física. Transar é muito gostoso, eu não tenho nenhum tabu em relação a transar com várias pessoas. Agora, eu despir-me, ficar nu e me encontrar com outra pessoa nu e transar sendo estranhos, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, cá entre nós, é estressante psíquica e fisicamente. Por isso que tem muito cara broxando por aí, e quando começa a broxar, vai lá e recorre ao remedinho, ao Viagra e similares, para que isso não aconteça. E aí tem essa intervenção tecnológica no corpo desnecessária muitas vezes. Muitas e muitas pessoas. O Viagra está sendo tomado, gente, por pessoas de 14, 15, 16 anos. Tem pesquisas mostrando isso, adolescentes tomando Viagra. Isso faz um mal do cacete, porque ele tem testosterona o suficiente para transar sem nenhum problema. Mas eu vou voltar a esse conceito do erotismo que eu acho muito importante explorar. Então, quando eu como com cuidado e com calma um alimento, a minha esposa me sacaneia muito quando eu como chocolate, né? Quando eu como várias comidas, ela me zoa, porque tem muita comida que é cheirosa que eu paro e cheiro antes de botar na boca. Chocolate, eu sempre faço isso. Quando eu pego um chocolate que eu sei que é muito bom, eu abro e sinto bem o cheiro dele, mastigo com muita calma. Eu não gosto de comer muito rápido algumas coisas, eu gosto de saborear, de sentir o prazer daquele alimento. Eu aprendi isso com algumas vivências em Gestalt terapia, quando eu fiz formação em Gestalt. E eu nunca mais esqueci de fazer isso, que é muito bom. Erotizar o ato do alimento, erotizar o cheiro, o toque. Eu gosto de tomar um banho bem gostoso, eu gosto de sabonete bem cheiroso. Eu adoro sentir o sol da manhã, eu acho muito gostoso. Eu passo sempre pela minha vila, que é uma vila de casas, nesses dias lindos, eu sempre falo para minha filha quando eu levo ela para a escola: filha, olha o céu, olha como esse céu tá bonito, como tá azul, que coisa linda. Isso tudo é trazer prazer para a vida, uma conexão instintiva e natural com o prazer de viver, que é fundamental. Se a gente ficar só neurotizando o que tem, o que não tem, o que vai postar, o que vai deixar de postar, o que vai mostrar para o outro, o que vai ver da vida do outro, gente, é assim que a gente adoece. E é assim que a gente se desconecta de um prazer tão importante, tão fundamental, que traz saúde, bem-estar, centramento emocional. E tesão, porque se eu me conecto com a natureza, com o contexto natural, me conecto com os meus instintos, entro em contato com o prazer de viver, entro em contato com os vários elementos de prazer que o meu corpo, através dos órgãos do sentido, podem proporcionar. Visão, olfato, gustação, tato, audição. Se eu erotizo todos esses elementos, se a minha energia libidinal flui com mais liberdade e espontaneidade dentro do meu corpo, a excitação vai ser uma consequência inevitável. E aí, para além, no transcender do erotismo comigo mesmo, eu venho me encontrar eroticamente com o outro de uma forma diferenciada. Não fazendo com que um antropólogo fala, eu esqueci o nome desse antropólogo, é um antropólogo da escola de Chicago, da antropologia urbana, que é a escola de Chicago, uma das mais famosas escolas de antropologia urbana do mundo. E ele diz: as regiões morais são definidas através dos grupos morais de convivência. Então muitas pessoas vão organizar regiões morais de erotismo. E aí muitas vezes é isso, né? A história do peru, a história da bunda, a história do peito, basicamente, da buceta, basicamente isso, não é? Um empobrecimento do erotismo. Se eu curto mais o beijo de língua, se eu lambo, se eu cheiro mais o corpo, se eu me esfrego mais no corpo do outro, se eu curto mais o que é chamado de preliminar, eu acho que esse nome ele é didático, mas nem sempre é muito feliz, porque não é uma pré, é já o sexo. Num momento de não penetração, mas é o sexo. Não é isso? Faz parte do sexo. Tem que ser visto como sexo. E aí, o pau endurecer, a buceta ficar molhada e a penetração ocorrer, beleza, vai ser espontaneamente uma consequência.
ou de chupar e ser chupado, ou de querer explorar a analidade, o sexo anal ou não. Olha só, mente aberta aqui, hein, galera? Vamos lá, hein? Isso, deve ter gente aí fazendo o sinal da cruz, vale me deu Nosso Senhor. Não precisamos disso. A gente está falando de algo bonito, de algo interessante, de algo realmente a ser pensado, refletido e explorado. E aí, com tudo isso junto, num caldeirão erótico e gostoso da sexualidade, a gente pode viver prazeres e a gente pode viver formas orgásticas, às vezes jamais pensadas, jamais vividas. Olha que coisa bonita. Dentro de um encontro inteiro, pleno e íntimo.